Olá, meus queridos alunos da Aprimore. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a tia Isa. E hoje nós vamos estudar um pouquinho de matemática, dar uma revisada no assunto que a gente já viu anteriormente em sala de aula, mas que é sempre bom relembrar e praticar um pouquinho mais, ok? Até porque nos auxilia nos assuntos que veremos a seguir. O tema de hoje é unidades e dezenas. Antes de falarmos sobre as unidades e as dezenas, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre o que seriam os algarismos. Bem, aqui nós temos os algarismos que vão dar origem a todos os números que nós quisermos fazer, que nós quisermos escrever. Os algarismos nada mais são do que símbolos numéricos que nos permitem formar os números. Ao todo, nós temos 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pensa no número. Pensou no número, pode ser grande ou pequeno. Eu tenho certeza que para você formar esse número, você precisou usar esses símbolos numéricos, esses algarismos, ok? Como eu disse, são símbolos numéricos que utilizamos para formarmos os números, e com esses símbolos nós podemos formar qualquer número. 34, 52, 1.235.973. Nós precisamos utilizar todos aqueles números. Como eu disse, embora esses sejam os nossos algarismos disponíveis, os nossos símbolos numéricos, a nossa contagem numérica não vai só do 0 até o 9. Esses são os símbolos. Nós, com o auxílio desses números aqui, desses símbolos, podemos formar diversos números. Juntando 2, ou 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 símbolos desses, nós podemos formar diversos números. Quando nós juntamos dois símbolos, nós podemos formar, por exemplo, pegando o 1 e o 0, o número 10, pegando o 1 duas vezes, o número 11, o 12, 13, 1 e o 4, 14, 1 e o 5, 15, 1 e o 6, 16, 1 e 7, 17, 1 e 8, 18, 1 e 9, 19 e o 2 e o 0, 20. Por exemplo, mas se eu quisesse formar o 21, eu pegaria o símbolo, o algarismo 2 e pegaria o algarismo 1 e formaria o número 21, por exemplo. Agora que a gente já sabe que existem os algarismos, que eles são símbolos que nos auxiliam a formar diversos números, nós podemos falar um pouquinho sobre unidade e dezena. A unidade e a dezena fazem parte do sistema de numeração decimal. Esse sistema vai nos auxiliar a contar, certo, quantidades e a nos fazer compreender melhor a respeito da matemática. Então, quando eu estou falando de unidade e quando eu estou falando de dezena, vocês conseguem me falar a diferença? Vamos pensar aqui. Aqui eu tenho uma boneca. Uma boneca vai equivaler sempre a uma unidade. Desse outro lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 bonecas. Se a cada boneca eu tenho uma unidade, eu poderia dizer que a cada 10 bonecas eu tenho 10 unidades. Unidade 10. 10 unidades. Certo? Aqui embaixo. 10 bonecas, 10 unidades de bonecas. Então, uma unidade representa um valor de alguma coisa. De um objeto, pode ser um carrinho,
vai representar o número 1, né? De unidade. Unidade vem de 1. Só que eu não preciso sempre usar esse termo unidade. Porque 10 unidades equivalem a uma dezena. Então, enquanto aqui eu tenho uma boneca, uma unidade, ou 10 bonecas, 10 unidades, eu poderia dizer que 10 bonecas também equivale a uma dezena. Então, toda vez que eu tiver 10 objetos em grupo, em conjunto, eu posso dizer que tenho uma dezena. 10 unidades vai ser sempre igual a uma dezena. Uni vem de 1, dezena vem de 10. Então, 10 unidades equivalem a uma dezena. Podemos dizer, então, que há 10 unidades de bonecas ou uma dezena de bonecas. Outro exemplo aqui, se eu tenho um ovo, eu tenho uma unidade do ovo. Se eu tenho 10 ovos, eu posso dizer que tenho 10 unidades ou que tenho uma dezena de ovos. Pessoal, vocês já ouviram falar no ábaco? Ábaco é um objeto muito interessante, posso até chamar de ferramenta, muito divertida também, que vai ajudar a gente a entender melhor sobre as unidades e as dezenas. Esse aqui é um ábaco. Um ábaco ele é formado por pinos, certo? E cada pino aqui vai representar um valor, uma posição nesse sistema de numeração decimal. Então, onde tem a letrinha U, é onde a gente vai colocar as unidades. A D, onde a gente vai colocar as dezenas. A C, as centenas. E o M, o milhar, unidade de milhar. Por enquanto, a gente vai ver só a unidade e a dezena, que é o tema da aula de hoje, certo? Então, como eu disse, o que está de verde U é unidade, D, dezena, C, centena e M, milhar. Se eu quiser representar um número nesse ábaco, eu vou precisar de pecinhas, certo? Cada pecinha, se for verde, vai valer 1. Se ela estiver na casa da unidade, certo? Então, eu quero formar o número 4. Como cada pecinha que está na unidade vai valer 1, eu preciso, então, colocar 4 peças para poder formar o número 4 nessa minha ferramenta chamada ábaco. Tudo certinho? Se eu quiser formar o número 8, 8 unidades, certo? Então, eu tenho que colocar 8 pecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pecinhas, 8 unidades. E se eu quiser formar 10 unidades? Ou uma dezena, já no caso o número 10, porque o número 10 é tanto 10 unidades ou uma dezena. Se eu quiser formar o número 10, eu não tenho como colocar 10 pecinhas aqui na minha unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só vai até o 9. A partir do momento que eu coloco mais uma unidade aqui, 10 unidades não é igual a uma dezena? Então, eu vou colocar uma pecinha na casa das dezenas, porque essa pecinha azul aqui vai valer 10. Então, se eu quiser colocar 10 unidades, ou melhor, o número 10, se eu quiser representar o número 10 no meu ábaco, eu não preciso usar 10 pecinhas na casa das unidades. Eu vou colocar logo uma pecinha na casa das dezenas, porque uma pecinha da casa das dezenas vale 10. Então, como eu represento o número? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo. Uma pecinha, uma unidade. 2, 3. 4 pecinhas representa o número 4. 5 pecinhas, 6, 7, 8, 9. 9 peças, 9, o número 9 unidades. Se eu for colocar mais uma peça, olha só,
Não fica 10 unidades? Mas é, na verdade, uma dezena. Então, aqui eu apenas acrescentei mais uma pecinha quando já estava em 9. Quando deu 10, ela automaticamente se transformou em uma dezena. Então, 10 unidades sempre vai ser igual a uma dezena. Tá aqui minha tabelinha de unidade e dezena. Eu vou representar dessa forma. O número 10. Se for o número 12, no caso do número 12, eu também não preciso colocar 12 pecinhas aqui. Até porque, a partir do momento que eu coloco até 9, se eu colocar em 10, essas 10 pecinhas da unidade vai equivaler a uma da minha dezena. Então, eu divido o meu número. Eu sei que ele é formado por uma dezena. E o que sobrou foram 2 unidades. Então, eu vou preencher a minha dezena com 10. Não é 12, então eu acrescento as minhas 2 unidades que sobraram aqui na casa das unidades. Como fica? Uma dezena e 2 unidades. Então, o número 12 é formado por uma dezena e 2 unidades. É dessa forma que eu vou representar no meu ábaco. Número 15. O número 15, mais uma vez, ele é representado por uma dezena e 5 unidades. Então, eu vou colocar uma pecinha aqui na casa das dezenas e 5 pecinhas na casa das unidades. Então, dessa forma, eu tenho 10 mais 5, 15 aqui, ó. Uma dezena e 5 unidades. Mas eu quero fazer o número 11. Então, vamos lá. Acrescentei uma pecinha, ó. Tenho o número 11. Ah, eu quero fazer o número 12. Acrescento mais uma pecinha nas unidades. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se eu quiser fazer o número 20, então eu coloco mais uma pecinha na dezena. Então, eu fico com 2 pecinhas na dezena e cada pecinha vale 10. 10 mais 10 igual a 20. Bem, agora é a sua vez de treinar no ábaco. Vou mandar para vocês uma listinha de números para vocês treinarem no ábaco virtual, certo? No site Nosso Clubinho, e vou deixar também o link do jogo do ábaco virtual na descrição do vídeo. Vou mandar uma listinha de números que vocês podem fazer com o ábaco virtual para vocês irem treinando e entendendo a diferença entre unidade e dezena, ok? Então, essa foi a primeira parte da aula. Amanhã eu vou enviar a segunda parte da aula, mostrando mais algumas coisas sobre o ábaco, sobre unidades, dezenas, e também sobre quando nós temos mais de uma dezena, certo? O que é que a gente faz quando eu tenho 2 dezenas, 3 dezenas? Amanhã eu respondo para vocês.